Falo 10 idiomas, disse a jovem com as mãos algemadas. O juiz explodiu em gargalhadas. Claro, e eu sou poliglota, zombou diante de toda a corte. Mas quando ela abriu a boca, sua risada congelou. A sala do Tribunal de Justiça do Estado nunca havia estado tão cheia. Cada assento ocupado, pessoas em pé encostadas nas paredes, jornalistas com câmeras desligadas, esperando o momento exato para capturar a notícia do dia. O murmúrio coletivo criava uma sinfonia de expectativa que fazia vibrar o ar-condicionado do velho prédio de justiça. Valentina Oliveira caminhou em direção ao púlpito com as mãos algemadas. Seus passos ecoavam no silêncio repentino que se instalou quando o oficial de justiça, Raimundo Costa, gritou: "De pé! A corte está em sessão!" Todos se levantaram, enquanto o juiz Haroldo Mendes entrava pela porta lateral, carregando uma pilha desordenada de documentos. Era um homem de constituição robusta, com cabelo grisalho perfeitamente penteado para trás, e aquele tipo de expressão que só anos sentenciando vidas alheias podem esculpir em um rosto. Mistura de tédio, superioridade e ocasional desdém. "Podem sentar-se", ordenou Mendes, deixando cair os documentos sobre sua mesa com um golpe seco que assustou vários presentes. Valentina permaneceu em pé entre dois oficiais de justiça, com Patrícia Moreira, sua defensora pública, ao seu lado esquerdo. Patrícia era uma mulher de meia idade que carregava sobre os ombros o peso de casos de mais e orçamento de menos. Tinha olheiras pronunciadas e aquele tremor quase imperceptível nas mãos que denuncia excesso de café e falta de sono. Caso número 47B, 2024. Anunciou o escrivão do tribunal. O Estado contra Valentina Oliveira, acusações, fraude eletrônica, usurpação de identidade e estelionato qualificado. O murmúrio voltou à sala como uma onda. Valentina sentiu centenas de olhos cravando-se em suas costas, julgando-a antes que qualquer evidência fosse apresentada. Conhecia essa sensação, sentira-a a vida toda. O promotor Tomás Barbosa se levantou com movimentos teatrais, ajustando sua gravata como se fosse um ator na estreia de uma peça. Era um homem magro, de feições afiadas, que falava com aquele sotaque de classe alta que imediatamente estabelece hierarquias em qualquer ambiente. "Meritíssimo", começou Barbosa, com voz ressonante. "Temos diante de nós uma jovem que perpetrou um dos golpes mais elaborados que esta corte já viu. Durante meses, a senhorita Oliveira se passou por tradutora certificada, oferecendo serviços a empresas multinacionais, instituições de ensino e até órgãos governamentais. Fez uma pausa dramática, caminhando devagar diante do júri. Cobrou milhares de reais por traduções que supostamente realizou em 10 idiomas diferentes. 10. Meritíssimo. Mas a realidade é que esta jovem mal concluiu o ensino médio e não tem nenhuma certificação, nenhum título, nenhuma credencial que comprove sua suposta capacidade linguística. Barbosa se virou para Valentina com um sorriso que pretendia ser compassivo, mas que destilava condescendência. Entendemos que a necessidade econômica pode levar as pessoas a tomar decisões erradas, mas o golpe é golpe, não importa as circunstâncias. Valentina apertou os punhos dentro das algemas. Cada palavra do promotor era como um martelo batendo em sua dignidade, não porque fossem verdadeiras, mas porque ninguém parecia interessado em ouvir sua versão. O juiz Mendes folheava os documentos com expressão entediada, como se este fosse só mais um caso em sua interminável lista de responsabilidades judiciais. Bocejou sem se dar ao trabalho de cobrir a boca. "A defesa tem algo a dizer antes de prosseguir?" perguntou, com tom monótono, sem sequer erguer os olhos dos papéis. Patrícia Moreira pigarreou. Suas mãos tremiam enquanto segurava seu caderno de anotações gasto. "Meritíssimo. Minha cliente mantém sua inocência."
As acusações apresentadas baseiam-se em mal-entendidos e falta de comunicação com seus contratantes. A senhorita Oliveira está disposta a demonstrar que possui as capacidades que afirma ter. Demonstrar. Mendes finalmente ergueu o olhar, suas sobrancelhas arqueando-se com interesse zombeteiro. E como exatamente pretende demonstrar que fala 10 idiomas? Vai cantar uma música em cada um? Algumas risadas nervosas brotaram do público. O juiz sorriu satisfeito com seu próprio humor. Meritíssimo, com o devido respeito. Patrícia tentou continuar, mas Mendes a interrompeu com um gesto de mão. Senhora Moreira, revisei este caso. Sua cliente tem 23 anos. Cresceu em uma comunidade carente e, segundo os registros, trabalhava limpando escritórios antes deste suposto negócio de traduções. Olhou diretamente para Valentina. Não há registro de estudos superiores, nenhuma certificação internacional, nada que sugira que esta jovem poderia falar sequer 3 idiomas, quanto mais 10. Foi então que Valentina ergueu a cabeça. Seus olhos, que haviam permanecido fixos no chão durante toda a audiência, encontraram-se diretamente com os do juiz. Havia fogo naquele olhar. Havia anos de humilhação, de ser subestimada, de ser invisível, permissão para falar. Meritíssimo, disse com voz clara e firme. Mendes a olhou surpreso. A maioria dos réus permanecia em silêncio durante as audiências preliminares, deixando que seus advogados falassem por eles. Mas havia algo na forma como esta jovem o olhava que lhe causou uma mistura de irritação e curiosidade. Tem algo relevante a acrescentar ao caso? Perguntou com um tom cético. Falo 10 idiomas. Valentina pronunciou cada palavra com clareza cristalina, sem um pingo de dúvida em sua voz. E posso demonstrá-lo aqui mesmo, agora mesmo, se Meritíssimo me permitir. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes do teto. Todos os presentes se inclinaram para a frente, como se o universo inteiro prendesse a respiração. E então, o juiz Haroldo Mendes fez algo que ninguém esperava. Jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Não foi uma risada educada ou contida. Foi uma gargalhada estrondosa, quase histérica, que fez vibrar sua figura corpulenta sobre a cadeira do púlpito. Isso é incrível! Exclamou entre risadas, limpando as lágrimas dos olhos com um lenço. A ré quer nos demonstrar que fala 10 idiomas aqui na minha corte. Outras risadas se juntaram à do juiz. O promotor Barbosa sorria amplamente, balançando a cabeça com incredulidade. Alguns membros do público riam abertamente, outros sussurravam comentários debochados. Senhorita Oliveira, Mendes conseguiu controlar a risada o suficiente para falar, embora sua voz ainda tremesse de diversão. Aprecio sua criatividade, mas esta é uma corte de justiça, não um programa de talentos da TV. Não vamos perder o tempo do tribunal com demonstrações de circo. O senhor acha que a justiça é um circo? A voz de Valentina cortou o ar como uma faca. A risada do juiz congelou instantaneamente. Seus olhos se estreitaram e, por um momento, um silêncio perigoso encheu a sala. Desculpe. Sua voz baixou para um tom ameaçador. Valentina deu um passo à frente, ignorando o puxão de advertência que Patrícia Moreira lhe deu no braço. Com todo o respeito, Meritíssimo, o senhor acabou de rir de mim sem me ouvir. Me julgou sem me permitir apresentar minha defesa. Se isso não é um circo, não sei o que é. O oficial Costa deu um passo à frente, preparado para intervir se a situação escalasse, mas o juiz ergueu a mão para detê-lo. Mendes se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. Tem coragem, senhorita Oliveira. Isso eu reconheço, mas coragem não a salvará das evidências em seu desfavor. As evidências mentem, Valentina respondeu. Ou melhor, as pessoas que as interpretaram mentiram porque nunca se deram ao trabalho de verificar se eu realmente
podia fazer o que dizia. E por que faríamos isso? Barbosa interveio de seu assento. Porque o Estado deveria gastar recursos verificando as alegações fantasiosas de alguém que claramente está tentando evitar as consequências de suas ações, porque essa é a obrigação de vocês. Valentina se virou para o promotor, sua voz ganhando força. A obrigação de vocês é buscar a verdade, não presumir culpa baseada em preconceitos. Ordem. Mendes bateu seu martelo contra a mesa. Senhorita Oliveira, está pisando em terreno perigoso. Sugiro que fique em silêncio antes que eu a acuse de desacato. Valentina respirou fundo. Podia sentir seu coração batendo tão forte que pensou que todos na sala podiam ouvi-lo, mas não ia recuar. Não, desta vez havia recuado a vida toda. Meritíssimo Patrícia Moreira se apressou a intervir. Sua voz trêmula, mas determinada. Solicito formalmente que se permita à minha cliente demonstrar suas capacidades linguísticas. Se ela puder provar que fala os idiomas que afirma, isso mudaria, fundamentalmente, a natureza deste caso. Mendes a olhou com uma mistura de incredulidade e irritação. Senhora Moreira, está realmente sugerindo que transformemos esta corte em um exame de idiomas? Estou sugerindo que demos à minha cliente a oportunidade de se defender adequadamente. Patrícia respondeu, encontrando uma reserva de coragem que não sabia que possuía. Não é isso que representa a justiça? O juiz se recostou na cadeira, que rangeu sob seu peso. Olhou para Valentina por um longo momento, seus olhos avaliando-a como se fosse um quebra-cabeça que não conseguia resolver. Havia algo nesta jovem que o inquietava. Não era só sua audácia, era a absoluta certeza em seus olhos. Tudo bem, disse finalmente, para a surpresa de todos na sala. Vou dar a você a chance de se ridicularizar publicamente, mas quando falhar e vai falhar, vou acrescentar acusações de desacato e obstrução da justiça à sua já considerável lista de problemas legais. Virou-se para seu escrivão. Contate o Departamento de Letras da Universidade Estadual. Preciso que enviem 10 professores, um especialista em cada um dos idiomas que a senhorita Oliveira afirma falar. Valentina sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Finalmente teria sua chance. Finalmente alguém a ouviria. Senhorita Oliveira. Mendes a olhou com aquele sorriso debochado que havia aperfeiçoado durante décadas. Espero que saiba o que está fazendo, porque quando isso acabar, não só vou declará-la culpada de estelionato, como todo mundo vai saber exatamente que tipo de mentirosa você é. Não sou mentirosa. Valentina respondeu com voz tranquila, mas firme. E quando isso acabar, o senhor vai ter que se desculpar. A sala explodiu em murmúrios escandalizados. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com o juiz Mendes. Silêncio. O martelo bateu novamente. Mendes olhava para Valentina com uma mistura de fúria e algo que poderia ter sido respeito. Esta audiência fica adiada até que os avaliadores estejam presentes. Será em 3 dias. E acredite, senhorita Oliveira, esses 3 dias serão os últimos de liberdade que você vai aproveitar por muito tempo. Enquanto os oficiais a escoltavam para fora da sala, Valentina não podia evitar perguntar-se se havia cometido o maior erro de sua vida ou se finalmente havia dado o primeiro passo em direção à vindicação que tanto a esmejava. O que ela não sabia era que os próximos dias revelariam segredos que mudariam não só seu destino, mas o de todos os presentes naquela sala. O som metálico das portas se fechando ressoou como um trovão nos ouvidos de Valentina. O centro de detenção provisória, Novo Horizonte, era um prédio de 3 andares que cheirava a desinfetante industrial misturado com um desespero humano. As paredes brancas, descascando nas quinas, pareciam absorver toda a luz natural que tentava entrar pelas pequenas janelas gradeadas. Valentina caminhava pelo corredor,
ladeada por 2 oficiais. Suas algemas haviam sido removidas, mas a sensação de opressão permanecia, agora invisível, mas mais pesada que qualquer metal. Outros detentos a observavam de suas celas, alguns com curiosidade, outros com aquele olhar vazio que só o encarceramento prolongado pode criar. Cela 47C anunciou a oficial Jéssica Torres, uma mulher jovem com expressão profissional, mas não cruel. Abriu a porta de metal com um rangido que ecoou por todo o corredor. Você tem uma companheira? Espero que se deem bem. Valentina entrou e a porta se fechou atrás dela com um baque definitivo que a fez estremecer. A cela era pequena, 2 beliches estreitos, uma pia minúscula, um vaso sanitário sem privacidade e uma janela tão alta que só servia para lembrar que o mundo lá fora existia, mas estava fora de alcance. No beliche de baixo, uma mulher de meia idade ergueu os olhos de um livro gasto. Carla Santos tinha o rosto marcado por linhas que contavam histórias que provavelmente nunca compartilharia. Seu cabelo grisalho estava presoado em uma trança apertada, e seus olhos, embora cansados, ainda guardavam um brilho de inteligência. Então você é a famosa poliglota, disse Carla com um sorriso que não chegou aos olhos. Todo o presídio está falando de você, a menina que desafiou o juiz Mendes e vive para contar. Valentina sentou-se no beliche superior, sentindo o colchão fino e duro sob o corpo. Não respondeu de imediato. Estava exausta, não só fisicamente, mas emocionalmente. A adrenalina da audiência havia evaporado, deixando só um vazio pesado no peito. Não sou famosa, disse por fim. Só sou alguém que cansou de ser subestimada. Carla deu uma risada seca. Aqui dentro todas estamos cansadas de algo. A diferença é que a maioria já desistiu. Você ainda tem fogo. Isso é perigoso num lugar como este. Perigoso. Por quê? Porque a esperança dói mais que a resignação. Carla fechou o livro. Você realmente fala 10 idiomas. Valentina assentiu, olhando o teto manchado da cela. 11. Na verdade, mas ninguém perguntou. 11. Carla se sentou genuinamente interessada. Como é possível uma menina da sua idade falar 11 idiomas? Pela primeira vez em dias, Valentina sentiu vontade de falar. Talvez porque Carla não a olhava com deboche ou desdém. Talvez porque naquele espaço claustrofóbico, as duas eram só 2 seres humanos, tentando sobreviver. Minha avó, começou Valentina, a voz suavizando com a lembrança. Vó Lúcia. Ela trabalhou a vida toda como empregada doméstica para famílias diplomáticas. Cada vez que uma família ia embora, outra chegava. Alemães, franceses, chineses, russos, árabes. Ela aprendeu pedaços de todos esses idiomas para se comunicar, para ser indispensável. Carla ouvia em silêncio e Valentina continuou. Quando meus pais morreram num acidente de ônibus, eu tinha 5 anos. Minha avó me acolheu e me levou com ela para todas aquelas casas. Enquanto ela limpava, cozinhava e passava roupa, eu sentava com as crianças daquelas famílias. Brincava com elas, comia com elas, aprendia com elas. Sua voz falhou levemente ao lembrar. Os diplomatas mudavam a cada 2 ou 3 anos. Toda vez que eu fazia uma amiga, ela ia embora. Toda vez que aprendia a me comunicar perfeitamente num idioma, chegava uma família nova com um idioma diferente. Mas nunca parei de aprender. Era a minha forma de manter vivos aqueles lembranças, aquelas conexões. E sua avó? Carla perguntou suavemente. Morreu há 2 anos. Infarto. 50 anos trabalhando de sol a sol acabaram matando ela. Valentina fechou os olhos com força e eu fiquei sozinha, sem estudo formal, sem certificados que provassem o que eu sabia, só com idiomas na cabeça e nenhuma forma de mostrar que eram reais. Então você começou a trabalhar como tradutora, Carla completou. Tentei emprego em agências oficiais, mas todas queriam diploma universitário.
certificações internacionais. Ninguém queria me dar nenhuma chance de mostrar o que eu podia fazer. A frustração era palpável na voz, então criei meu próprio negócio. Oferecia serviços pela internet, cobrava menos que as agências grandes e fazia um trabalho impecável. Então, por que você está aqui? Valentina abriu os olhos e olhou Carla diretamente, porque alguém decidiu que era impossível uma menina sem faculdade fazer o que eu fazia. Denunciaram meus serviços como golpe, sem nem verificar a qualidade do meu trabalho. E agora estou aqui esperando provar algo que nunca devia ter precisado provar. O som de passos se aproximando interrompeu a conversa. A porta se abriu e a oficial Torres apareceu de novo. Oliveira, você tem visita? Sala de consultas. Valentina desceu do beliche confusa. Não havia ligado para ninguém. Não tinha ninguém para ligar. A sala de consultas era um espaço pequeno, dividido por uma mesa metálica. Sentada do outro lado estava Patrícia Moreira, sua defensora pública, mas não estava sozinha. Ao lado dela havia uma mulher que Valentina não conhecia, elegante, profissional, com uma pasta de couro sobre a mesa. Valentina, esta é a doutora Helena Vasconcelos. Patrícia fez as apresentações, é psicóloga forense. O promotor Barbosa solicitou uma avaliação psicológica antes da próxima audiência. Valentina sentiu um nó se formando no estômago. Avaliação psicológica. Por quê? A doutora Vasconcelos falou com voz calma e profissional. É procedimento padrão em casos onde o réu apresenta comportamentos que podem ser considerados incomuns. Sua confrontação com o juiz Mendes levantou algumas bandeiras. Bandeiras! Valentina sentiu a indignação crescendo. Me defender é comportamento incomum. Não é bem isso. Patrícia interveio rápido. Valentina, escuta. O promotor está tentando construir um perfil que sugira que você tem tendências à fantasia patológica. Querem argumentar que você realmente acredita que fala esses idiomas quando na verdade não é assim. Isso é ridículo. Valentina bateu a palma na mesa. Não estou louca. Ninguém está dizendo que você está. A doutora Vasconcelos manteve o tom neutro. Mas preciso fazer minha avaliação. Vou fazer algumas perguntas e preciso que seja completamente honesta comigo. Durante a hora seguinte, Valentina respondeu, pergunta após pergunta, sobre a infância, sobre a morte dos pais, sobre viver com a avó, sobre aprender idiomas, sobre se sentir sozinha, sobre medos, sonhos, frustrações. A doutora Vasconcelos tomava notas meticulosas, a expressão impossível de ler. Uma última pergunta, disse por fim. Você já sentiu que as pessoas não te entendem? Que vive num mundo diferente do dos outros? Valentina pensou com cuidado antes de responder. Todos os dias da minha vida, mas não porque estou louca, e sim porque vivi em mundos que a maioria nunca vai experimentar. Falei em idiomas que a maioria nunca vai aprender. Vi como as palavras podem construir pontes ou erguer muros. Então, sim, vivo num mundo diferente, mas é real. É tão real quanto o preconceito que me trouxe aqui. A doutora fechou a caderneta. Obrigada pela cooperação, Valentina. Vou apresentar meu relatório antes da audiência. Quando ela saiu, Patrícia se aproximou de Valentina, a expressão preocupada. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O juiz Mendes contatou a Universidade Estadual, mas não foi só para conseguir avaliadores. O que você quer dizer? Ele investigou seus antecedentes mais a fundo. Encontrou algo. Patrícia tirou uns documentos da bolsa. Anos atrás, quando você tinha 17, candidatou-se a uma bolsa na Academia Internacional de Línguas. Lembra? Valentina assentiu devagar. Me rejeitaram. Disseram que minha candidatura era irrealista porque eu alegava falar idiomas demais para a minha idade. Exato. E Mendes está usando isso como prova de que você vem mentindo sobre suas habilidades há anos. Argumenta que é um padrão de comportamento fraudulento.
O quarto pareceu encolher ao redor de Valentina. Toda vez que tentava avançar, o sistema a empurrava para trás. Toda tentativa de provar seu valor virava mais uma prova contra ela. Tem mais alguma coisa? Perguntou, temendo a resposta. Patrícia hesitou antes de continuar. Os avaliadores que vão vir. Mendes pediu especificamente os professores mais rigorosos, conhecidos por serem extremamente exigentes. Não estão vindo para te dar uma chance justa, Valentina. Estão vindo para te desmontar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Valentina sentia o peso de todo o sistema judicial pressionando contra ela, tentando apagar aquela faísca de esperança que ainda queimava no peito. Quanto tempo eu tenho? Perguntou por fim. Mais 2 dias. A audiência é depois de amanhã. Então, preciso usar cada segundo. Valentina se levantou. A determinação renovada apesar de tudo. Patrícia, preciso que você consiga uma coisa para mim. Livros, materiais de estudo, em todos os idiomas que puder encontrar. Se vão tornar isso difícil, então vou me preparar como nunca na vida. Patrícia a olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Valentina, mesmo se você provar que fala esses idiomas, o promotor tem outras acusações. Os clientes que denunciaram golpe, as queixas sobre traduções erradas. Traduções erradas. Valentina a interrompeu. Que traduções erradas? Tem 3 clientes que afirmam que as traduções que você fez continham erros graves que custaram dinheiro e reputação. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível! Eu revisava cada tradução 3 vezes. Era meticulosa. Nunca entregaria algo com erros graves. Você tem cópias dessas traduções? Todas no meu computador, mas a polícia confiscou como prova. Patrícia fez uma anotação. Vou solicitar acesso a esses arquivos. Se pudermos provar que as traduções estavam corretas, isso desmontaria parte da acusação do promotor. Quando Valentina voltou para a cela, Carla a esperava com expressão curiosa. Más notícias, cada vez piores. Valentina se jogou no beliche. Não só tenho que provar que falo 10 idiomas na frente de professores que já decidiram que estou mentindo. Também tenho que provar que traduções que sei que fiz direito não têm erro e me defender de uma avaliação psicológica que provavelmente vai me pintar como delirante. Carla assobiou baixinho. Quando eu disse que você tinha fogo, não estava brincando. Mas, Valentina, você tem certeza que quer seguir com isso? Poderia aceitar um acordo, cumprir pena menor, seguir com a vida e desistir. Valentina olhou o teto. Aceitar que o mundo tem razão e que eu estou errada. Não consigo, Carla. Se eu desistir agora, estaria traindo minha avó. Todos aqueles anos de aprendizado, todas aquelas meninas que, como eu, têm talento, mas não têm papel para provar. Então, descansa. Carla apagou a luz da cela. Porque em 2 dias você vai precisar de cada grama de força que tiver. Na escuridão, Valentina fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Sua mente repassava vocabulário, gramática, expressões idiomáticas em cada um dos idiomas que havia aprendido. Mas mais que isso, pensava em todas as vezes que fora subestimada, ignorada, descartada. O mundo estava prestes a ver do que ela era capaz. Só esperava que fosse suficiente. A madrugada chegou ao presídio com aquele silêncio pesado que só existe em lugares onde a liberdade é uma lembrança distante. Valentina não havia dormido. Seus olhos ardiam de cansaço, mas a mente seguia processando conjugações verbais, estruturas gramaticais, expressões idiomáticas em mandarim, árabe, alemão, francês. Carla roncava suavemente no beliche, de baixo, um som reconfortante em meio a tanta incerteza. Valentina Viel havia passado a noite sussurrando palavras em voz baixa, cada idioma fluindo como rios que convergiam no oceano da sua memória. O som de passos se aproximando
interrompeu sua concentração. Era cedo demais para o café. A porta de metal se abriu e a oficial Torres apareceu com expressão séria. Oliveira, você tem visita? Sala de consultas. Agora Carla acordou assustada. A esta hora, quem visita alguém antes do amanhecer? Valentina desceu do beliche, o coração começando a bater mais rápido. Seguiu Torres pelos corredores vazios, o eco dos passos ressoando como tambores de guerra. Quando chegaram à sala de consultas, a surpresa no rosto de Valentina foi evidente. Sentado do outro lado da mesa, havia um homem de origem asiática com expressão angustiada e uma pasta executiva sobre as pernas. Ela o reconheceu imediatamente. Engenheiro Chen. Valentina! Sussurrou incrédula. David Chen se levantou abruptamente, as mãos tremendo visivelmente. Era um dos 3 clientes que haviam denunciado suas traduções como fraudulentas. Trabalhava para uma empresa de tecnologia que precisava de documentos traduzidos do inglês para o mandarim para uma expansão na China. Senhorita Oliveira, eu preciso falar com você. Sua voz saía entrecortada, como se cada palavra lhe custasse um esforço físico. Não tenho muito tempo. Meu advogado não sabe que estou aqui. Torres fechou a porta, mas permaneceu dentro. Protocolo padrão para visitas não autorizadas oficialmente. O que você está fazendo aqui? Valentina sentou-se devagar, tentando processar essa situação surreal. Chen passou as mãos pelo rosto e Valentina notou as olheiras profundas, a tensão nos ombros. Vim dizer a verdade que devia ter dito desde o início. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Valentina podia ouvir o próprio pulso. Suas traduções eram perfeitas. Chen soltou as palavras como se tivesse prendido a respiração por meses. Cada documento que traduziu para minha empresa era impecável, melhor que qualquer agência profissional que tivéssemos usado antes. Os parceiros em Pequim ficaram impressionados com a precisão técnica e a sensibilidade cultural. Valentina sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Então por quê? Porque meu chefe, o diretor executivo, descobriu que eu havia contratado seus serviços sem verificar credenciais universitárias. Chen baixou o olhar, a vergonha evidente em cada linha do rosto. Me ameaçou de demissão se eu não encontrasse uma forma de justificar por que gastei fundos da empresa com uma tradutora não certificada e decidiu destruir minha vida para salvar o emprego dele. Valentina sentiu uma mistura de fúria e vindicação crescendo no peito. Não foi tão simples. Chen ergueu o olhar, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O Dr. Roberto Fontes, o advogado corporativo da nossa empresa, sugeriu que denunciássemos as traduções como defeituosas. Disse que era a única maneira de recuperar o dinheiro e proteger a empresa de qualquer responsabilidade legal. Sugeriu mentir. A voz de Valentina subiu de tom. Sugeriu proteger interesses corporativos. Chen corrigiu amargamente. No mundo dos negócios, senhorita Oliveira, a verdade é secundária à sobrevivência financeira. Mas eu não consigo dormir desde que assinei aquela declaração falsa. Tenho uma filha da sua idade. Toda vez que olho para ela, vejo seu rosto nas notícias sendo humilhada publicamente por algo que não fez. Valentina respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Por que me diz isso agora? Por que não antes do julgamento? Porque sou um covarde, Chen admitiu com voz quebrada. Porque precisava do emprego, do salário, da reputação. Mas ver o que fizeram com você, ver o juiz Mendes rindo de você na TV foi demais. Minha esposa me disse ontem à noite que não podia continuar vivendo com um homem sem honra e ela tinha razão. Tirou um envelope grosso da pasta. Aqui está tudo. Cópias das traduções originais com as aprovações dos nossos parceiros em Pequim. E-mails, onde eles elogiam especificamente
seu trabalho e minha declaração jurada, admitindo que menti sob pressão corporativa. Valentina pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, cheio de páginas que poderiam mudar completamente seu caso. Engenheiro Chen, você entende o que isso significa para você? Perguntou suavemente. Admitir perjúrio pode levá-lo à prisão. Eu sei. Chen sorriu tristemente. Mas prefiro estar na prisão com minha honra intacta do que livre como mentiroso. Minha filha merece um pai do qual possa se orgulhar. Torres se aproximou da mesa. Senhor, preciso escoltá-lo para fora. Esta visita já é irregular. Chen se levantou, mas antes de ir, olhou Valentina diretamente nos olhos. Senhorita Oliveira, você é extraordinária. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. E se me permite um conselho, quando estiver naquela sala amanhã, não só demonstre que fala esses idiomas, demonstre por que isso importa. Demonstre que o talento real não precisa de certificados para ser válido. Quando ele saiu, Valentina ficou sozinha na sala, agarrando o envelope como se fosse uma boia salva-vidas. Lágrimas que havia contido por dias finalmente começaram a cair. Não eram de tristeza, mas de alívio misturado com raiva por tudo que teve de suportar por causa de mentiras corporativas. A porta se abriu de novo e Patrícia Moreira entrou correndo com o cabelo desgrenhado e expressão de pânico controlado. Valentina, o que foi isso? Torres me ligou, dizendo que David Chen esteve aqui. O que ele queria? Valentina entregou o envelope. Nossa salvação! Enquanto Patrícia revisava freneticamente os documentos, seus olhos se arregalavam mais a cada página. Isso é incrível! Com isso podemos desmontar completamente as acusações de estelionato. Podemos provar que as traduções estavam corretas e que as denúncias foram fabricadas. Mas será suficiente? Valentina perguntou. Ainda tenho que provar que falo os idiomas, e o promotor provavelmente vai dizer que Chen está mentindo agora para me ajudar. Você tem razão. Patrícia sentou-se, a mente trabalhando a toda velocidade. Precisamos de mais. Precisamos encontrar os outros 2 clientes que te acusaram. E como fazemos isso daqui? Patrícia tirou o celular. Deixa comigo. Tenho contatos. Se Chen teve um ataque de consciência, talvez os outros também. Durante as horas seguintes, enquanto Valentina era escoltada de volta à cela, Patrícia trabalhava freneticamente, fazendo ligações, enviando e-mails, mexendo em cada contato que tinha no arsenal jurídico. De volta na cela, Carla observava Valentina com curiosidade. Algo mudou, disse simplesmente. Você tem uma expressão diferente. Um dos meus acusadores veio confessar que mentiu. Valentina sentou-se, ainda processando tudo. Acontece que minhas traduções eram perfeitas. Me acusaram falsamente para proteger interesses corporativos. Carla assobiou baixinho. O sistema se protegendo. História de sempre. Mas dessa vez, alguém teve coragem de dizer a verdade. Valentina olhou pela janelinha alta. Arriscou tudo para limpar meu nome. Isso te dá esperança? Me dá algo mais que esperança. Me dá prova de que não estou louca, de que não estou errada, que o mundo está errado sobre mim. Um som metálico ecoou pelo corredor. Era a hora da biblioteca móvel, um carrinho que passava 2 vezes por semana com livros para os detentos. Uma jovem empurrava o carrinho, parando em cada cela. Quando chegou à cela 47, Valentina a reconheceu. Era Sofia Moraes, uma menina de apenas 19 anos que vira no refeitório. Tinha olhos inteligentes e aquela tristeza particular de quem viu demais sendo jovem demais. Algum livro que precisem? Perguntou Sofia com voz suave. Tem algo em idiomas estrangeiros? Valentina perguntou esperançada. Os olhos de Sofia se iluminaram. Você é a menina que vai provar que fala 10 idiomas? 11, na verdade. Tenho algo para você. Sofia olhou nervosamente para os 2 lados do corredor antes de tirar um pacote embrulhado em papel. Sua advogada
Pediu que eu trouxesse isso. Não devia, mas bem, acredito em segundas chances. Valentina desembrulhou o pacote e encontrou 6 livros em idiomas diferentes: mandarim, árabe, russo, alemão, francês e português. Não eram livros comuns, mas textos técnicos jurídicos complexos. Sua advogada disse para praticar com esses. Sofia sussurrou: os professores, amanhã, vão tentar te fazer tropeçar com vocabulário técnico especializado. Como você sabe, porque um deles, o professor André Villarreal, veio fazer uma consulta jurídica aqui há uns dias. Ouvi ele falando com o diretor sobre como desmascarar uma impostora que alegava habilidades linguísticas impossíveis. O sangue de Valentina gelou. Ele disse mais alguma coisa? Disse que preparou textos técnicos especializados em cada idioma, vocabulário médico, jurídico, científico, coisas que só alguém com anos de estudo universitário formal poderia conhecer. Carla se sentou no beliche. Isso é armação. Estão preparando uma prova feita para você falhar. Não é armação se nunca prometeram ser justos. Valentina abriu o primeiro livro, os olhos percorrendo as páginas em mandarim. Mas eu posso aprender. Sempre pude aprender. Você tem menos de 24 horas. Sofia apontou. Como vai memorizar vocabulário técnico em 6 idiomas num dia? Valentina a olhou, com aquela determinação feroz que mantivera viva a vida toda. Do mesmo jeito que fiz todo o resto, sem desistir. Quando Sofia foi embora, Carla observou Valentina abrir livro após livro, a concentração absoluta. Sabe o que é mais impressionante em você? Carla disse depois de um longo silêncio. Não é que fale idiomas, é que nunca aceita a derrota como opção. Minha avó dizia: o mundo vai te dizer 1000 vezes que você não pode. Você só precisa provar uma vez que pode. Valentina passou o resto do dia e toda a noite mergulhada naqueles livros. Mal comeu, mal se mexeu. Carla trazia água, lembrava de respirar, mas Valentina estava em outro mundo. Um mundo de palavras, significados, conexões linguísticas. Quando a primeira luz do amanhecer começou a filtrar pela janela alta, Valentina fechou o último livro. Seus olhos estavam vermelhos, o corpo tremia de exaustão, mas havia algo diferente na expressão. Pronta? Perguntou Carla. Pronta? Valentina respondeu. Torres chegou cedo. Oliveira, é hora. Sua advogada está esperando. Hoje é o dia. Enquanto caminhava pelos corredores rumo à saída, outros detentos começaram a bater nas portas das celas. Não era som ameaçador, mas de apoio. Muitos haviam ouvido sua história. Muitos haviam sido julgados pelo que o sistema achava que eram, não pelo que realmente eram. Mostra para eles. Alguém gritou. Não deixa-te esmagarem. Outra voz se juntou. Valentina sentiu uma energia estranha percorrendo o corpo. Não estava sozinha. Nunca estivera sozinha. Todos aqueles rostos anônimos atrás das portas de metal eram lembretes de que havia mais gente como ela, esperando uma chance de provar sua verdade. Patrícia a esperava na área de processamento com algo inesperado. Uma mala. O que é isso? Valentina perguntou. Seu futuro, se tudo der certo. Patrícia abriu a mala, revelando um conjunto profissional. Você não vai entrar naquela sala como ré. Vai entrar como a profissional que é. Enquanto Valentina se trocava, Patrícia deu as últimas notícias. Encontrei o segundo cliente. Ele está disposto a testemunhar que a acusação dele também foi falsa. O terceiro ainda não responde, mas 2 de 3 é suficiente para criar dúvida razoável. E a avaliação psicológica. Patrícia fez careta. A doutora Vasconcelos apresentou o relatório. É misto. Não diz que você está louca, mas também não te defende completamente. Sugere que você tem personalidade não convencional, com alta confiança em habilidades autodidatas. Isso é só um jeito elegante de dizer que não confiam em mim. Exato.
Por isso você precisa ser perfeita hoje. Não só boa, perfeita. O veículo de transporte as levou ao tribunal. O prédio parecia diferente à luz do amanhecer, mais imponente, mais intimidante, como um coliseu romano onde gladiadores lutavam por suas vidas. Mas Valentina já não era a mesma pessoa que entrara ali dias atrás. Agora tinha provas, tinha aliados e, o mais importante, tinha a verdade. A sala do tribunal estava ainda mais cheia que da primeira vez. As câmeras de notícia enchiam cada canto permitido. Jornalistas sussurravam entre si e, na primeira fila, 10 professores da Universidade Estadual esperavam com expressões que iam da curiosidade ao desdém aberto. O juiz Mendes entrou com a mesma arrogância de sempre, mas, quando seu olhar se encontrou com o de Valentina, algo mudou nos olhos dele. Talvez reconhecesse que essa não seria a vitória fácil que antecipara. Que comece o espetáculo, murmurou, batendo o martelo. E assim começou o dia que mudaria tudo. O martelo do juiz Mendes ressoou como um tiro na sala lotada. O murmúrio coletivo parou instantaneamente, substituído por uma tensão tão densa que o ar parecia vibrar de expectativa. Ordem na sala. Mendes pronunciou as palavras com aquele tom autoritário que aperfeiçoara durante décadas no púlpito. Seus olhos percorreram a multidão antes de se fixarem nos 10 professores sentados em uma fileira especial na frente do púlpito. Professores da Universidade Estadual, obrigada pela presença. Hoje faremos uma avaliação que, francamente, considero perda de tempo, mas que a ré insistiu em realizar. Valentina estava de pé ao lado de Patrícia, sua postura erguida apesar do esgotamento que sentia em cada fibra do ser. 24 horas sem dormir, estudando vocabulário técnico, que a maioria das pessoas levaria anos para dominar, mas ela não era a maioria das pessoas. O professor André Villarreal se levantou, ajustando os óculos com um gesto que transmitia superioridade acadêmica. Era um homem de compleição magra, cabelo escuro, penteado para trás com gel, e aquela expressão de quem considera que o conhecimento formal é o único conhecimento válido, meritíssimo. Começou com voz clara e acadêmica. Meus colegas e eu preparamos uma série de avaliações rigorosas. Não se trata simplesmente de conversar em diferentes idiomas, mas de demonstrar domínio técnico, compreensão cultural profunda e capacidade de tradução especializada. Prossiga. Mendes fez um gesto com a mão, recostando-se na cadeira, como se estivesse prestes a assistir a um espetáculo de mágica barata. Villarreal abriu uma pasta grossa. Senhorita Oliveira, começaremos com mandarim. Professora Yumi Tanaka, embora especialista em japonês, também domina o mandarim e avaliará esta primeira sessão. Uma mulher asiática de meia idade se levantou. Professora Tanaka tinha uma presença serena, mas seu olhar era analítico, dissecando Valentina a cada segundo que passava. A professora falou em mandarim com fluidez perfeita, pedindo a Valentina que lesse um texto médico e depois explicasse seu significado em português. Entregou-lhe um documento. Valentina pegou-de o papel. Era um texto médico complexo, sobre procedimentos cardiovasculares, cheio de terminologia técnica que faria qualquer tradutor profissional suar. A sala prendeu a respiração. Valentina leu o documento em silêncio por 30 segundos. Depois, sem hesitar, começou a falar em mandarim fluente. Sua pronúncia impecável, seus tons precisos. Não só leu o texto, mas o explicou, adicionando o contexto cultural sobre como certos termos médicos chineses diferem em conceito dos ocidentais. Depois, mudou para o português sem pausa, traduzindo não só as palavras, mas o significado profundo, explicando as implicações médicas com um nível de detalhe que deixou boquiaberta até a professora Tanaka. A professora murmurou algo em mandarim Villarreal, comentando que a pronúncia de Valentina
Era perfeita e impossível para alguém sem treinamento formal. Eu sei, Valentina respondeu no mesmo idioma, olhando diretamente para Tanaka. Depois, mudou para o português, porque aprendi com a família Chen, diplomatas que viveram 6 anos em Pequim. Sua filha pequena me ensinou não só o idioma, mas as músicas, os jogos, as formas de pensar. O idioma não é só palavras, professora. É alma. Um murmúrio percorreu a sala. O jornalista Marco Delgado rabiscava freneticamente no caderno. Isso era ouro jornalístico. Próximo idioma. Vila Real disse bruscamente, claramente desconfortável com o que acabara de presenciar. Alemão. Professor Hans Müller. Müller era um homem corpulento, com barba loira e expressão severa tipicamente germânica. Levantou-se e falou em alemão fechado, com um sotaque deliberadamente complicado, pedindo a Valentina que explicasse as cláusulas de um contrato legal e suas implicações jurídicas. Entregou-lhe um contrato legal denso, cheio de jargão jurídico alemão, que até advogados nativos achariam desafiador. Valentina leu e, novamente, sua resposta foi mais que perfeita. Não só traduziu, mas identificou possíveis problemas legais no contrato, apontou ambiguidades linguísticas que poderiam causar disputas e fez tudo alternando fluidamente entre alemão e português. Müller a olhava com uma mistura de espanto e perplexidade. Perguntou-lhe em alemão onde aprendera tudo aquilo. Valentina respondeu em alemão fluente, antes de traduzir para o português, da família Schneider. O Sr. Schneider era advogado internacional. Sua esposa me sentava no escritório dele enquanto trabalhava. Eu tinha 10 anos e lia os contratos enquanto ele achava que eu só desenhava. Aprendi que o alemão jurídico é como um quebra-cabeça, onde cada palavra tem peso exato. Patrícia Moreira observava com lágrimas nos olhos. Isso era mais do que esperara. Valentina não só demonstrava competência, demonstrava maestria. Árabe, Vila Real, praticamente cuspiu a palavra. Professora Amira Hassan. Hassan era uma mulher elegante com expressão inteligente e calculadora. Falou em árabe clássico, o tipo usado em textos religiosos e acadêmicos, deliberadamente arcaico e complexo. Pediu a Valentina que lesse um texto religioso e explicasse seu significado filosófico profundo. Era um texto com comentários filosóficos complexos. Valentina fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, havia algo diferente na expressão. Começou a recitar em árabe, sua voz tomando aquela cadência melódica particular do idioma bem falado. Não só traduziu o texto, mas explicou as múltiplas camadas de interpretação, as referências históricas, os debates teológicos que o trecho gerara por séculos. Falou sobre como o árabe clássico difere do árabe moderno, sobre a poesia inerente em cada verso. Hassan se levantou, visivelmente comovida. Como é possível? Isso exige anos de estudo teológico. Família Al-Rahman. Valentina respondeu suavemente em português. O pai era imã. Me ensinou que o árabe não é só um idioma, é uma forma de ver o universo, que cada palavra tem raiz, história, conexão com outras palavras. É um idioma que respira poesia. O juiz Mendes já não se recostava na cadeira. Estava inclinado para a frente. Sua expressão mudara de deboche para algo que poderia ser respeito involuntário. Um após o outro, os professores apresentaram seus desafios. Russo, com o professor Igor Volkov, que pediu recitar literatura clássica e explicar simbolismo literário complexo. Francês, com terminologia culinária e vinícola tão específica que só um sommelier ou chefe profissional conheceria. Italiano, com ópera e música. Português brasileiro, com expressões regionais complexas. Japonês, com sistemas de escrita múltiplos. Coreano, com níveis de formalidade intrincados. Cada vez Valentina não só cumpria,
mas superava expectativas e cada vez adicionava aquela dimensão pessoal, aquela história de aprendizado que revelava não só conhecimento técnico, mas compreensão profunda e amor genuíno por cada idioma. Quando o professor Volkov pediu explicar um trecho de literatura russa clássica, Valentina não só traduziu as palavras, mas capturou a alma melancólica do texto, explicando contextos históricos e emocionais que só alguém verdadeiramente imerso na cultura russa entenderia. Família Ivanov, explicou. O Sr. Ivanov era professor de literatura. Me lia Dostoiévski, enquanto a esposa preparava borscht. Eu tinha 12 anos e chorava com as histórias. Ele dizia que se você não consegue sentir o sofrimento russo nas palavras, não está realmente lendo os mestres. A professora que avaliava francês apresentou um texto sobre vinhos com terminologia tão especializada que parecia feito para fazer falhar até tradutores profissionais. Valentina não só identificou cada variedade de uva, cada região vinícola mencionada, mas explicou as sutilezas culturais de por que certas palavras francesas para descrever vinho não têm tradução exata para o português. Monsieur Dubois era sommelier, explicou com um sorriso nostálgico. Me deixava cheirar os vinhos enquanto trabalhava. Dizia que o francês do vinho é poesia líquida. Cada palavra evoca terra, sol, tempo. Não se traduz, se sente. Mas então chegou o momento que mudaria tudo. O último idioma era hebraico. Vila Real, que também dominava hebraico, além do espanhol, levantou-se pessoalmente para esta avaliação. Guardara o que considerava seu golpe mestre para o final. Senhorita Oliveira, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Este último texto é particularmente desafiador. É um tratado filosófico antigo sobre ética e justiça, extremamente complexo até para estudiosos dedicados. Entregou-lhe o documento. Valentina começou a ler e, de repente, sua expressão mudou. Não era confusão ou dificuldade, era reconhecimento. Professor Villarreal, disse devagar. Eu conheço este texto. Conhece. Villarreal sorriu com suficiência. Duvido muito que tenha tido acesso a manuscritos filosóficos hebraicos antigos. Não, o manuscrito. Valentina ergueu o olhar, os olhos brilhando com algo perigoso. Conheço a tradução, porque eu a fiz. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Até o sistema de ventilação pareceu parar de fazer barulho. Desculpe. Villarreal piscou. Valentina apontou o documento. Há 6 anos, quando tinha 17, trabalhava em um serviço de tradução online sob pseudônimo. Um cliente anônimo solicitou a tradução deste tratado filosófico do hebraico antigo para o português moderno. Pagou bem, mas pediu anonimato completo. Passei 3 semanas trabalhando nisso, pesquisando cada palavra, cada conceito. Foi um dos meus primeiros trabalhos profissionais. Virou-se para Villarreal, a voz ganhando força. E o senhor professor Villarreal publicou um artigo acadêmico há 4 anos intitulado Novas Interpretações de Textos Éticos Hebraicos. Li esse artigo. Usava minha tradução palavra por palavra, sem dar crédito. A sala explodiu em murmúrios escandalizados. Villarreal empalideceu visivelmente. Isso é uma acusação absurda, gaguejou. Tem alguma prova? Tenho todos os meus arquivos de trabalho. Valentina respondeu calmamente, incluindo as notas de tradução, versões preliminares, correspondência com o cliente, tudo guardado no meu computador. O mesmo computador que está em posse da promotoria como evidência. Patrícia Moreira levantou-se de um salto. Meritíssimo. Solicito acesso imediato a esses arquivos digitais. Se o que minha cliente diz é verdade, isso não só prova sua competência, mas expõe plágio acadêmico. O promotor Barbosa parecia um animal encurralado. Meritíssimo, isso é uma distração. Não é relevante para o caso. Não é relevante.
Mendes finalmente encontrou a voz. Senhor Barbosa, se a ré puder provar que um dos avaliadores que eu escolhi usou o trabalho dela sem crédito, isso é extremamente relevante para este caso. Mostra que ela não só é competente, mas tem sido competente há anos. Virou-se para Vila Real, a expressão agora fria. Professor Vila Real, tem algo a dizer? Vila Real abriu e fechou a boca, como um peixe fora d'água. Os outros professores o olhavam com misturas de choque e desgosto. No mundo acadêmico, o plágio era o pecado imperdoável. Eu recebi essa tradução de um colega. Não sabia que era de um serviço online. Assumi que era trabalho público. Assumiu. A professora Hassan se levantou, a voz cortante. Professor Vila Real, o protocolo acadêmico exige verificar a fonte de todo o material. Isso é básico. O professor Müller acrescentou em tom severo: se isso for verdade, a Universidade Estadual terá que investigar formalmente. Mendes bateu o martelo. Ordem oficial Costa, traga o computador da evidência. Agora, enquanto esperavam, Valentina permaneceu de pé, o coração batendo forte, mas a expressão tranquila. Esperara 6 anos por este momento, 6 anos desde que vira seu trabalho, publicado sob o nome de outro. Nunca pensara que a justiça chegaria desta forma, mas a vida tinha maneiras estranhas de fechar círculos. Costa voltou com o notebook, em uma bolsa de evidência. O técnico do tribunal o ligou e, sob supervisão judicial, Patrícia navegou até os arquivos que Valentina indicava. Lá estava tudo. As versões preliminares da tradução datadas de 6 anos atrás, as notas detalhadas explicando cada decisão de tradução, os e-mails com o cliente e o mais condenatório, a versão final, idêntica palavra por palavra à que Vila Real publicara no artigo supostamente original. Mendes examinou os arquivos pessoalmente, a expressão ficando mais sombria a cada documento que revisava. Finalmente, ergueu o olhar para Vila Real. Professor, sugiro fortemente que contate seu sindicato. Vai precisar de representação jurídica. Virou-se para os outros 9 professores. Alguém mais tem dúvidas sobre a competência linguística da senhorita Oliveira? Um por um. Cada professor negou com a cabeça. A professora Hassan até se levantou. Meritíssimo, nos meus 20 anos avaliando competência linguística, nunca vi ninguém com o domínio que esta jovem demonstrou hoje. Não só fala esses idiomas, os vive, os compreende em níveis que a maioria dos acadêmicos só pode aspirar. E fez isso sem recursos, sem privilégios, só com determinação e amor genuíno pelo aprendizado. As palavras de Hassan ecoaram na sala. Mendes se recostou na cadeira passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez em décadas, parecia verdadeiramente inseguro de como prosseguir. Senhor Barbosa, disse por fim, tem mais algo a apresentar. O promotor se levantou devagar. Sabia que perdera. Meritíssimo, à luz desses desenvolvimentos, e considerando que 2 dos 3 clientes denunciantes retiraram as acusações e confessaram ter mentido sob pressão corporativa, a promotoria solicita retirar todos os encargos. O murmúrio na sala virou um rugido. Mendes bateu o martelo repetidamente. Ordem! Ordem na minha sala! Quando o silêncio voltou, Mendes olhou para Valentina por um longo momento. Nos olhos dele havia algo que nunca estivera ali antes. Desculpe, senhorita Oliveira, começou a voz inusualmente suave. Esta corte lhe deve desculpas. Eu lhe devo desculpas. Permiti que o preconceito nublasse meu julgamento. Assumi que talento extraordinário precisa de validação institucional quando a senhorita provou que o verdadeiro talento transcende instituições. Fez uma pausa, como se as palavras seguintes lhe custassem esforço físico pronunciar. Todos os encargos contra a senhorita ficam retirados. Fica livre de toda a acusação. Além disso, ordeno que seu computador e todos os seus efeitos pessoais lhe sejam devolvidos imediatamente. Bateu o martelo uma última vez
Este caso está encerrado. A sala explodiu em aplausos. Patrícia abraçava Valentina, ambas chorando. Os jornalistas corriam para as saídas para publicar a notícia. Os professores rodeavam Valentina, oferecendo desculpas, ofertas de emprego, oportunidades acadêmicas. Mas Valentina só pensava em uma coisa. Finalmente, depois de uma vida inteira sendo subestimada, o mundo ouvira sua voz, e essa voz falara em 11 idiomas. As portas do Centro de Detenção Provisória, Novo Horizonte, se abriram com um rangido metálico, que soou como música celestial. Valentina deu o primeiro passo como mulher livre em dias que pareceram anos. O sol da tarde bateu no rosto com uma intensidade que quase a fez recuar. Liberdade, vindicação, justiça. Mas a cena que a esperava lá fora não era a tranquilidade que imaginara. Dezenas de jornalistas se lançaram sobre ela como ondas quebrando na costa, câmeras piscando, microfones estendidos como tentáculos, vozes gritando perguntas que se misturavam num caos incompreensível. Senhorita Oliveira, como se sente? Valentina vai processar o juiz Mendes. Fale sobre o professor Villarreal. É verdade que fala 11 idiomas? Patrícia apareceu ao lado, formando um escudo protetor com o corpo enquanto tentavam abrir caminho até o veículo que esperava. Mas antes que avançassem 2 metros, uma mulher elegante se interpôs diretamente no caminho. Era de estatura imponente, cabelo prateado, perfeitamente penteado, terno que gritava poder e dinheiro. Linda Harrington, segundo a identificação corporativa que usava no pescoço, CEO da Harrington Global Translation Services. Senhorita Oliveira, sua voz cortou o barulho ao redor com autoridade natural. Sou Linda Harrington, preciso falar com a senhorita agora. Senhora Harrington, minha cliente acabou de ser liberada. Patrícia interveio. Não é o momento apropriado. Entendo perfeitamente, mas o que tenho a dizer não pode esperar. Harrington olhou diretamente para Valentina, ignorando completamente Patrícia. Seu caso gerou atenção internacional. Tenho 17 ofertas de emprego de diferentes países para a senhorita e algo mais importante, informação sobre sua avó, que acho que vai querer ouvir. Valentina parou de repente. Minha avó? O que a senhora sabe sobre minha avó? Não. Aqui. Harrington apontou para uma limusine preta, estacionada discretamente a meia quadra. 5 minutos do seu tempo. Se depois quiser ir embora, levo a senhorita pessoalmente aonde desejar. Patrícia apertou-lhe o braço de Valentina em advertência, mas havia algo nos olhos de Harrington que não era ameaçador. Era urgência misturada com respeito. Tudo bem, Valentina. Aceitou. 5 minutos. Dentro da limusine, longe do caos de jornalistas, Harrington entregou uma pasta de couro. Há 20 anos, eu era diretora de recursos humanos numa das agências de tradução mais prestigiadas do país. Sua avó, Lúcia Oliveira, candidatou-se a uma vaga. A rejeitamos. Valentina sentiu uma pontada de dor no peito. Por que me conta isso? Porque cometemos o mesmo erro que o sistema cometeu com a senhorita. Lúcia falava 6 idiomas com fluidez, mas não tinha diplomas universitários. A rejeitamos sem nem avaliá-la adequadamente. Ela me escreveu uma carta depois daquela entrevista, uma carta que guardei por 2 décadas, porque me envergonhava demais relê-la. Harrington tirou um envelope amarelado da pasta. A letra era da avó dela. Valentina reconheceria em qualquer lugar. Leia. Harrington insistiu com mãos trêmulas. Valentina abriu o envelope e começou a ler. As palavras da avó brotavam da página como um rio de sabedoria e dor. Prezada senhora Harrington, não a culpo por me rejeitar. O mundo funciona com papéis, não com capacidades. Mas quero que saiba que dedicarei minha vida a garantir que minha neta nunca precise implorar por oportunidades que merece. Vou ensiná-la tudo o que sei, e algum dia,
Quando ela tiver sucesso, espero que se lembre que o talento não precisa de validação externa para ser real. Valentina terminou de ler com lágrimas rolando pelas bochechas. A avó sempre soubera, sempre planejara prepará-la para um mundo que as rejeitaria a ambas. Quando vi seu caso nas notícias, Harrington continuou com voz suave. Soube imediatamente quem era a senhorita, a neta de Lúcia, a menina de quem ela me falara naquela carta, e percebi que tinha a chance de corrigir um erro que cometi há 2 décadas. O que a senhora quer de mim? Valentina perguntou diretamente. Quero contratá-la, não como tradutora comum, mas como diretora de talentos não convencionais. Seu trabalho será identificar e recrutar pessoas, como a senhorita, pessoas com habilidades extraordinárias, mas sem credenciais tradicionais, pessoas que o sistema ignora. A oferta era tentadora, quase boa demais para ser real. Mas algo na expressão de Harrington dizia a Valentina que havia mais. O que mais? Pressionou. Harrington sorriu levemente. É perspicaz. Bem, tem mais uma coisa. Sua avó trabalhou para muitas famílias diplomáticas, como a senhorita sabe, mas há uma família em particular. Os Morrison, para quem trabalhou nos últimos 5 anos de vida, eram diplomatas britânicos. Saíram do país abruptamente há 3 anos e deixaram algo para a senhorita. Algo que sua avó pediu que guardassem até que a senhorita estivesse pronta. O Sr. Morrison me contatou ontem depois de ver seu caso nas notícias. Está na cidade, quer se encontrar com a senhorita. Antes que Valentina pudesse responder, seu telefone, recém-devolvido pela polícia, começou a tocar incessantemente. Chamadas perdidas, mensagens de texto, notificações de redes sociais que explodiam. Uma mensagem em particular chamou a atenção. Era de um número desconhecido, com um prefixo internacional. Senhorita Oliveira, sou o agente Samuel Cross, da Organização Internacional de Refugiados. Sua história ressoou com milhões. Temos uma proposta que poderia mudar vidas. Por favor, contate-me urgentemente. Patrícia, que revisava o próprio telefone, ergueu o olhar com expressão de choque. Valentina precisa ver isso. Mostrou a tela. O vídeo da audiência viralizara. Mais de 15 milhões de visualizações em menos de 6 horas. A hashtag Justiça para Valentina era tendência mundial. Mas não era só isso. Havia outro vídeo publicado minutos atrás. Alguém vazara as gravações de segurança do presídio. Nelas via-se claramente Valentina, estudando a noite toda, murmurando em diferentes idiomas, preparando-se com uma determinação que beirava o sobre-humano. O mundo inteiro está falando de você, Patrícia, murmurou. Você é um símbolo agora. Não quero ser um símbolo, Valentina respondeu com voz cansada. Só quero viver minha vida. Tarde demais para isso. Harrington interveio pragmaticamente. Agora você tem uma plataforma. A pergunta é: o que vai fazer com ela? O telefone tocou de novo. Dessa vez era um número que Valentina reconhecia. Carla, sua companheira de cela. Valentina, preciso que venha. É urgente, Carla. O que houve? É sobre o diretor do centro. Acontece que ele também tem segredos e acho que estão conectados com sua avó, mas não posso falar por telefone, você tem que vir. A ligação cortou abruptamente. Valentina olhou para Patrícia com alarme crescente. Algo está errado. Carla parecia assustada. Antes que pudessem decidir o que fazer, outra figura apareceu na janela da limusine. Um homem mais velho, de uns 60 e tantos anos, com expressão gentil, mas urgente, bateu no vidro suavemente. Harrington baixou a janela. Dr. Ruiz. Senhora Harrington, obrigada por me contatar. O homem falou com sotaque britânico refinado. Senhorita Oliveira, sou Fernando Ruiz. Trabalhei como médico pessoal da família Morrison por anos. Também atendi sua avó Lúcia nos últimos meses. Valentina saiu da limusine, sentindo que o mundo girava rápido demais. O senhor conheceu minha avó?
A conheci muito bem, e há coisas sobre a morte dela que a senhorita precisa saber, coisas que ela me fez prometer contar quando o momento fosse certo. Que coisas? O Dr. Ruiz olhou nervoso ao redor. Não, aqui há pessoas que prefeririam que certa informação ficasse enterrada. Sua avó não morreu de um infarto simples, senhorita Oliveira. Havia complicações que ela manteve em segredo, complicações relacionadas com algo que descobriu enquanto trabalhava para os Morrison. O coração de Valentina começou a bater forte. O que ela descobriu? Documentos, informação sensível sobre redes de tráfico que usavam famílias diplomáticas como cobertura. Sua avó os reportou às autoridades apropriadas, mas morreu antes de poder testemunhar formalmente. O mundo de Valentina parou. O senhor está dizendo que minha avó foi? Não sei com certeza. O doutor interrompeu rápido. O que sei é que ela deixou evidência guardada, evidência que os Morrison protegeram após a morte dela. E agora que a senhorita está no olho público, há pessoas que vão querer garantir que essa evidência nunca veja a luz. Patrícia se colocou protetoramente ao lado de Valentina. Dr. Ruiz, essas são acusações graves. Tem provas? Tenho os registros médicos completos de Lúcia e tenho as cartas que ela me escreveu nos últimos dias. Cartas onde menciona especificamente que se algo acontecesse, eu devia contatar a neta, quando ela estivesse forte o suficiente para lidar com a verdade. Tirou um envelope grosso da pasta. Isso é só o começo, senhorita Oliveira. Sua avó documentou tudo meticulosamente. Nomes, datas, rotas de tráfico, guardou tudo numa caixa de segurança num banco internacional e a senhorita é a única pessoa autorizada a abri-la. Valentina pegou o envelope, sentindo o peso não só físico, mas emocional. Onde fica essa caixa? Genebra, Suíça, Banco Internacional. Helvétia. Sua avó me deu instruções exatas antes de morrer. Disse: quando Valentina provar ao mundo do que é capaz, quando não puder mais ser ignorada ou silenciada, então estará pronta para saber toda a verdade. As palavras ecoaram no silêncio da limusine toda a vida dela. Valentina pensara que a avó era só uma empregada doméstica que amava idiomas, mas agora descobria que fora muito mais. Uma mulher que vira injustiças e tivera coragem de enfrentá-las, mesmo sabendo o preço que poderia pagar. Tem mais alguma coisa? O Dr. Ruiz acrescentou, a expressão ficando ainda mais séria. O terceiro cliente que te acusou, o que nunca retirou as denúncias, chama-se Richard Blackwood. Trabalha para uma corporação de segurança privada com conexões profundas em círculos diplomáticos. Não acho que seja coincidência ele ter sido o único a manter as acusações até o fim. Está sugerindo que minha acusação foi orquestrada? Valentina sentiu um calafrio percorrer a espinha. Estou sugerindo que quando seu caso virou público, certas pessoas viram uma chance de desacreditar a senhorita antes que pudesse virar um problema. Antes que pudesse descobrir o que sua avó sabia, Patrícia pegou o telefone. Precisamos de proteção policial agora. Mas antes que pudesse ligar, uma van preta parou bruscamente na frente da limusine. Dela desceu um homem de meia idade, expressão séria, identificação federal pendurada no pescoço. Sou o agente Samuel Cross, senhorita Oliveira. Preciso que venha comigo. Sua vida pode estar em perigo. Como soube onde me encontrar? Valentina perguntou, o instinto de sobrevivência ativando, porque monitoramos comunicações relacionadas ao seu caso e acabamos de interceptar uma conversa preocupante. Há um contrato ativo sobre a senhorita. Alguém quer garantir que nunca chegue a Genebra. O mundo que Valentina acabara de recuperar estava prestes a ficar muito mais perigoso, e as respostas que buscava estavam a milhares de quilômetros numa caixa de segurança que continha segredos que alguém estava disposto a matar para proteger. A decisão foi instantânea. Valentina olhou Cross diretamente nos olhos.
Não vou a lugar nenhum até falar com Carla. Ela precisa de mim. Senhorita Oliveira, a senhorita não entende a gravidade. Cross insistiu. Há pessoas perigosas te procurando agora e há uma amiga que arriscou tudo para me ajudar, quando ninguém mais faria. Valentina respondeu com firmeza. Não a abandonarei agora. Patrícia tocou seu braço. Valentina, talvez devesse ouvir o agente. Vou com você. O Dr. Ruiz interveio inesperadamente. Se há conexão entre o diretor do centro e o que sua avó descobriu, precisa saber e eu posso ajudar a proteger a senhorita. Harrington fechou o telefone. Tenho contatos em segurança privada. Posso ter uma equipe lá em 10 minutos. Cross suspirou, reconhecendo que perdera essa batalha. Tudo bem, mas vou com vocês e se vir algo suspeito, saímos imediatamente. 15 minutos depois, estavam de volta ao centro de detenção provisória Novo Horizonte. O prédio que Valentina deixara com alívio agora a recebia com uma sensação de ameaça que não sentira antes. As luzes fluorescentes piscavam, projetando sombras inquietantes nos corredores brancos. A oficial, Daniela Cortes, uma jovem guarda de expressão amável que sempre fora gentil com Valentina, as esperava na entrada. Senhorita Oliveira, obrigada por vir, sussurrou nervosa. Carla está muito alterada. Fica dizendo que o diretor tem algo a ver com sua avó. Não entendo o que significa, mas ela insiste que só fala com a senhorita. Onde está o diretor Mendes? Cross perguntou com um tom profissional. Na sala dele. Passou o dia fazendo ligações. Desde que o caso da senhorita Oliveira viralizou, está extremamente nervoso. Cortes. As guiou pelos corredores que Valentina conhecia bem demais. Quando chegaram à cela 47T, Carla estava sentada no beliche, abraçando os joelhos com expressão que misturava medo e determinação. Valentina levantou de um salto quando a porta abriu. Graças a Deus veio. Pensei que talvez não viesse depois de tudo que passou aqui. Carla, o que houve? O que descobriu? Carla olhou nervosa para os demais presentes. Cross mostrou a identificação federal. Tudo o que disser aqui está protegido. Se tem informação relevante, precisamos ouvir. Carla respirou fundo. Há 2 dias eu limpava perto da sala do diretor Mendes. A porta estava entreaberta e ouvi uma conversa no telefone. Falava de Valentina. Dizia coisas como: a velha era um problema e a neta não pode saber o que encontrou. O coração de Valentina parou. A velha se referia à minha avó. Pensei isso no início, mas não tinha certeza. Então, hoje, depois que te liberaram, ele ficou mais alterado. Fez outra ligação. Dessa vez ouvi claro. Mencionou o nome Lúcia Oliveira e algo sobre documentos que nunca deviam chegar às mãos da neta. O Dr. Ruiz se adiantou. Carla mencionou algo sobre as famílias Morrison ou sobre redes internacionais. Sim. Carla assentiu vigorosamente. Disse que os Morrison foram idiotas por guardar aqueles papéis que deviam ter destruído quando tiveram chance. Cross tirou o telefone e começou a fazer ligações urgentes. Patrícia sentou, a mente trabalhando a toda, processando implicações jurídicas, mas Valentina só sentia uma coisa: raiva. Raiva de que a avó fora colocada em perigo. Raiva de que, possivelmente, a morte não fora natural. Raiva de que, mesmo agora, anos depois, as sombras do passado ainda as perseguiam. Preciso falar com ele, disse com voz perigosamente calma. Preciso falar com Mendes agora. Valentina, isso não é prudente. Patrícia avisou. Não me importa a prudência. Valentina virou para Cross. O senhor é agente federal. Pode tornar oficial. Preciso de respostas sobre minha avó. Cross considerou por um momento. Depois assentiu. Farei algumas perguntas, mas a senhorita vem comigo. E se ficar perigoso, saímos. A sala do diretor Augusto Mendes ficava no 3º andar. Era um homem de compleição grossa, com cabelo ralo e aquele tipo de nervosismo que só a culpa gera.
Quando Cross entrou mostrando identificação federal, a cor sumiu do rosto dele. Agente, no que posso ajudar? A voz tremia levemente. Diretor Mendes, tenho perguntas sobre Lúcia Oliveira. O diretor piscou repetidamente. Lúcia Oliveira. Não conheço ninguém com esse nome. Mentiroso. Valentina entrou na sala, ignorando a tentativa de Cross de detê-la. Minha avó trabalhou limpando este centro no último ano de vida. O senhor a conhecia e, pelo visto, também sabia o que ela descobrira. Mendes levantou abruptamente. Senhorita, não sei do que está falando. Então, deixe eu refrescar sua memória. Cross tirou a gravadora. Tenho testemunhas que te ouviram falando sobre a velha e sobre documentos. Quer explicar isso? O diretor começou a suar visivelmente. Os olhos voavam entre Cross Valentina e a porta, como animal encurralado buscando fuga. Eu só trabalhava aqui. Não sabia nada sobre o que ela fazia fora, mas sim sabia algo. Valentina se inclinou sobre a mesa. Minha avó morreu há 2 anos. A morte foi repentina, conveniente, bem antes de poder testemunhar sobre o que descobrira. Eu não tive nada a ver com a morte dela. Mendes gritou, perdendo a compostura. Foi o coração. Os médicos disseram. Então, sim, a conhecia. Cross observou friamente. Há um momento, disse que não conhecia ninguém com esse nome. Mendes caiu na cadeira. Derrotado. Tudo bem, tudo bem. Conheci Lúcia. Trabalhou aqui limpando por meses. Era boa mulher, quieta, mas um dia veio com informação. Informação perigosa. Que informação? Valentina sentiu lágrimas ameaçando sair, mas conteve com força de vontade. Disse que enquanto trabalhava para famílias diplomáticas, vira coisas, documentos sobre pessoas sendo movidas ilegalmente, famílias usadas como cobertura para operações criminosas. Me mostrou cópias, pediu que ajudasse a reportar às autoridades apropriadas e fez isso. Mendes baixou o olhar, incapaz de encarar os olhos de Valentina. Disse que faria, mas estava assustado. As pessoas envolvidas eram poderosas, tinham conexões, tinham dinheiro. Então, reportei as intenções dela para outra pessoa. O silêncio que caiu na sala foi mais pesado que qualquer acusação verbal. O senhor a traiu. Valentina sussurrou as palavras quase inaudíveis. Minha avó confiou no senhor, e o senhor a vendeu. Não sabia o que fariam. Mendes tinha lágrimas correndo pelo rosto. Só me disseram que a vigiariam, que garantiriam que não causasse problemas. Nunca pensei que a matariam. Valentina terminou a frase. Não sei se fizeram. Mendes soluçava abertamente agora. A morte foi natural, segundo todos os relatórios, mas sempre me perguntei, sempre vivi com essa dúvida. Cross já falava no telefone, solicitando equipes forenses, mandados de prisão, investigações completas, mas Valentina mal ouvia além do rugido de sangue nos ouvidos. O Dr. Ruiz pôs a mão gentil no ombro dela. Valentina, tem mais algo que precisa saber? Algo que sua avó me deu antes de morrer. Da pasta, tirou um envelope pequeno gasto pelo tempo. Pediu que te desse quando estivesse pronta. Acho que este é o momento. Com mãos trêmulas, Valentina abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a letra da avó, a mesma letra que vira em livros de receita, em listas de compras, em mensagens de amor maternal. Minha querida Valentina, começava, se está lendo isso, significa que não estou mais com você. Significa que o Dr. Ruiz cumpriu a promessa e significa que finalmente é forte o suficiente para conhecer toda a verdade. Durante toda a sua vida, te ensinei idiomas, te ensinei que as palavras têm poder, que a comunicação constrói pontes, que entender os outros é entender o mundo, mas nunca te disse porque era tão importante para mim que aprendesse. Quando jovem fui testemunha de injustiças que não podia deter. Vi sendo exploradas, famílias sendo separadas, inocentes sendo feridos. E eu não podia fazer nada porque não tinha poder, não tinha voz, não tinha jeito de ser ouvida.
Mas você, meu amor, você tem algo que eu nunca tive. Tem o dom das línguas. Pode falar por aqueles que não têm voz. Pode traduzir não só palavras, mas injustiças em justiça, silêncio em verdade. Os documentos que deixei em Genebra não são só prova de crimes, são vozes de pessoas que precisam ser ouvidas. E você é a única que pode dar essa voz a elas. Sei que o caminho será difícil. Sei que haverá pessoas que tentarão te silenciar como tentaram me silenciar. Mas também sei que é mais forte que eu jamais fui. Porque não só tem conhecimento, tem coragem. Não chore por mim, minha pequena. Se meu coração parar antes de ver seu triunfo, saberei que foi porque deu tudo para te preparar. E isso é suficiente. Cada idioma que te ensinei, cada história que compartilhei, cada momento que passamos juntas, foi te preparando para este momento, para quando o mundo finalmente te escutasse. Agora vá a Genebra, abra essa caixa, conte essas histórias, dê voz aos silenciados, e quando fizer isso, saberá que sua avó está orgulhosa, não porque fala 10 idiomas ou 20, mas porque escolheu usar seu dom para algo maior que você mesma. Te amo, minha menina. Sempre te amei. Sempre te amarei. Sua avó Lúcia. Valentina terminou de ler, e as lágrimas que contivera por dias, finalmente fluíram livres. Não eram só de tristeza, mas de compreensão, de propósito, de amor que transcendia até a morte. Carla a abraçou chorando também. Patrícia tinha lágrimas rolando pelas bochechas. Até Cross, o agente federal endurecido, precisou limpar os olhos discretamente. O Dr. Ruiz falou suavemente. Sua avó sabia que o tempo era limitado. O coração estava fraco e o estresse do que descobrira piorara. Mas ela não parou. Continuou documentando, recolhendo provas, lutando, porque sabia que a senhorita continuaria o trabalho. Valentina dobrou a carta com cuidado, segurando-a contra o peito como se fosse o abraço da avó. Vou a Genebra, disse com voz clara, apesar das lágrimas. Terminarei o que ela começou. Não irá sozinha. Harrington entrou na sala, a expressão determinada. Minha empresa tem escritórios na Suíça. Terá toda a proteção e recursos necessários. E eu vou com a senhorita. Patrícia acrescentou, como sua advogada e sua amiga. Eu também, Carla disse, surpreendentemente. Saio em 2 dias. E depois do que fizeram com sua avó, quero ajudar. Cross fechou o telefone. O FBI está interessado neste caso. Terá proteção federal durante a viagem. E Mendes virou para o diretor soluçante. Está preso por obstrução à justiça e conspiração. Enquanto Mendes era escoltado para fora da sala algemado, Valentina sentiu algo mudar dentro dela. Já não era só uma jovem tentando provar o valor. Era a herdeira de um legado de coragem e justiça. A avó plantara sementes de esperança na forma de idiomas. Agora essas sementes cresceram em algo mais poderoso, uma voz que não podia ser silenciada. Naquele momento, o telefone de Harrington tocou. Atendeu brevemente, a expressão ficando séria. Era a senhora Morrison. Está na cidade. Diz que tem mais algo que sua avó deixou, algo que não confiou nem ao banco. Quer se encontrar com a senhorita esta noite. Valentina assentiu. Cada revelação a aproximava mais de entender completamente quem fora a avó e o que sacrificara. Então vamos, disse. Já não há tempo a perder, porque em algum lugar, numa caixa de segurança em Genebra, esperavam verdades que mudariam vidas. E Valentina Oliveira estava pronta para dar voz a elas. O hotel onde se hospedava a senhora Margaret Morrison era daqueles lugares que sussurravam histórias de vidas vividas com elegância e propósito. Valentina, acompanhada por Patrícia, o Dr. Ruiz e Harrington, foi recebida numa suíte com vista para a cidade iluminada. Margaret Morrison era uma mulher de cabelo prateado perfeitamente penteado, olhos azuis que viram um mundo demais, e aquela dignidade que só vem de uma vida dedicada a algo maior que si mesma.
Quando viu Valentina, os olhos se encheram de lágrimas. Você é exatamente como ela disse que seria, Margaret sussurrou, tomando as mãos de Valentina entre as suas. Lúcia falava de você todo dia, dizia que era sua obra-prima, seu legado vivo. Senhora Morrison, o que sabe sobre minha avó? Margaret as convidou a sentar. As mãos tremiam levemente enquanto preparava chá. Sua avó, Lúcia, trabalhou para minha família por 5 anos. Não era só nossa empregada, era parte da família. Meu marido era embaixador britânico e Lúcia estava conosco em cada destino. Mas o que ninguém sabia é que Lúcia tinha um dom especial. Que dom? Ela lia pessoas, entendia intenções e o conhecimento de idiomas permitia ouvir conversas que outros achavam privadas. Margaret pausou, os olhos distantes com memórias. Uma noite, durante uma recepção diplomática em casa, Lúcia servia quando ouviu uma conversa em russo entre 2 diplomatas. Discutiam uma rede que usava famílias diplomáticas como cobertura para mover pessoas contra a vontade. O silêncio na sala era absoluto. Lúcia veio a mim naquela noite tremendo. Contou tudo. Meu marido e eu ficamos horrorizados. Ele queria reportar imediatamente, mas Lúcia insistiu em recolher mais provas primeiro. Durante meses, documentou tudo meticulosamente. Nomes, datas, rotas. Usava a posição invisível para estar em reuniões onde ninguém achava que entendia o que diziam e por que não reportaram quando tiveram provas suficientes. Margaret levantou e foi a um pequeno cofre na mesa, porque descobrimos que a rede tinha conexões em altos níveis de múltiplos governos. Não sabíamos em quem confiar. Então, meu marido morreu. Infarto repentino durante uma reunião diplomática. A voz falhou. Oficialmente foi o coração, mas sempre me perguntei, bem antes de morrer, dissera que estava pronto para expor tudo sem importar as consequências. Lúcia ficou com medo depois disso. Continuou Margaret. Medo de que acontecesse o mesmo, mas não por ela. Medo de te deixar sozinha, Valentina. Então, me deu isso, abriu o cofre e me fez prometer que só entregaria quando fosse forte o suficiente, quando o mundo estivesse pronto para te ouvir. Do cofre tirou um pequeno HD externo e um envelope grosso. Aqui está tudo. Gravações de áudio de reuniões diplomáticas onde discutiram essas operações, fotografias, documentos originais e, o mais importante, testemunhos de vítimas que Lúcia conheceu e ajudou em segredo por anos. Valentina pegou o HD com mãos trêmulas. Era pequeno, mas continha o peso de vidas inteiras. Tem mais algo? Margaret acrescentou suavemente. A caixa em Genebra contém a prova documental, mas isso, apontou o HD, contém as vozes, as histórias reais de pessoas silenciadas. Lúcia as gravou com permissão nos próprios idiomas. Sabia que a senhorita seria quem finalmente as traduziria, quem daria voz ao mundo. Naquela noite, Valentina mal dormiu com fones postos, ouviu hora após hora as gravações. Vozes em mandarim, em árabe, em russo, em línguas que conhecia intimamente. Histórias de famílias separadas, de promessas quebradas, de esperanças destruídas. E em cada gravação, no final, estava a voz da avó, maternal, prometendo que as histórias seriam contadas. Quando amanheceu, Valentina tinha lágrimas secas nas bochechas, mas fogo renovado na alma. O voo para Genebra saiu no dia seguinte. Valentina viajou com Patrícia, Carla, que fora liberada como prometido, Harrington e uma escolta de segurança, coordenada pelo agente Cross. O FBI descobrira que Richard Blackwood, o terceiro cliente, era na verdade um operativo de segurança privada contratado para desacreditar Valentina antes que virasse voz pública. Foi preso ao tentar sair do país. Genebra os recebeu com céus cinzentos, mas com promessas de justiça. O Banco Internacional, Helvetia, era uma fortaleza de mármore e aço, projetada para proteger segredos por gerações. Numa sala privada,
Com um notário suíço presente, Valentina abriu a caixa de segurança, número 4721. Dentro havia pastas meticulosamente organizadas, cada uma etiquetada na letra da avó, com nomes, datas, localizações. Mas o que mais impactou Valentina foi encontrar no fundo da caixa um álbum de fotos, fotos dela mesma ao longo dos anos, seu primeiro dia de escola, aprendendo a escrever em árabe, lendo livros em francês. Cada foto tinha uma nota da avó no verso. A última foto era de Valentina aos 16 anos, sorrindo enquanto segurava um certificado de um curso online de tradução. A nota dizia: "O dia em que soube que estava pronta, só faltava o mundo também estar pronto." Valentina abraçou o álbum contra o peito, soluçando. Patrícia a abraçou, depois Carla, depois todos os presentes. Era um momento de dor e amor entrelaçados tão profundamente que não havia palavras em nenhum idioma para descrevê-lo adequadamente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Valentina, com a ajuda de Patrícia e uma equipe jurídica internacional, apresentou toda a prova ao Tribunal Internacional de Justiça. O caso causou um terremoto em círculos diplomáticos. 3 redes internacionais foram desmanteladas. 17 funcionários corruptos foram presos em 6 países diferentes, mas mais importante que as prisões foi o que Valentina fez com as gravações. Criou um documentário intitulado Vozes do Silêncio. Nele, traduziu pessoalmente cada testemunho, dando voz àqueles que foram silenciados. Não só traduziu palavras, mas capturou emoções, contextos culturais, a humanidade essencial de cada história. O documentário viralizou globalmente, mais de 100 milhões de visualizações na primeira semana. Governos foram forçados a responder. Políticas mudaram, vidas foram salvas. O embaixador Klaus Zimmermann, das Nações Unidas, contatou pessoalmente Valentina. Senhorita Oliveira, seu trabalho expôs injustiças que governos ignoraram por décadas. Em nome das Nações Unidas, gostaria de oferecer uma posição como tradutora especial de direitos humanos. Seu trabalho seria dar voz a pessoas que o mundo precisa ouvir. Valentina aceitou, mas com uma condição: que a posição incluísse um programa para identificar e capacitar outros jovens talentos sem credenciais formais. O talento real, argumentou, não deveria precisar de validação institucional para ser reconhecido. Sua proposta foi aceita unanimemente. 6 meses depois, Valentina estava de pé no mesmo tribunal onde uma vez fora humilhada. Mas desta vez, não como ré, mas como palestrante convidada numa conferência internacional sobre justiça linguística. O juiz Harrison Mendes estava presente na plateia. Aposentara-se antecipadamente, depois que o manejo do caso de Valentina gerara investigações sobre outros casos onde pudera permitir que preconceitos afetassem o julgamento. Ao final do discurso, Mendes se aproximou dela. Senhorita Oliveira, a voz era humilde, tão diferente do homem arrogante que fora. Não há desculpa suficiente para como a tratei, mas quero que saiba que seu caso mudou minha vida, me obrigou a enfrentar preconceitos que nem sabia que tinha. Estou trabalhando agora com o sistema judicial para implementar reformas que evitem que outros juízes cometam os mesmos erros que eu cometi. Juiz Mendes Valentina respondeu: o perdão não apaga o dano, mas abre caminhos para algo melhor. Seu reconhecimento significa mais que desculpas, porque demonstra que as pessoas podem mudar, aprender, crescer. Apertaram as mãos, e naquele gesto havia cura, não só para eles, mas como símbolo do que o sistema judicial poderia vir a ser. Carla reconstruíra a vida com a ajuda de Harrington. Agora, trabalhava coordenando programas de reabilitação para pessoas encarceradas injustamente. Você me deu esperança quando não tinha, disse a Valentina. Agora quero dar essa mesma esperança a outros. Patrícia Moreira
recebeu reconhecimento nacional como defensora pública do ano, mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios, mas as cartas que recebia de clientes agradecidos, inspirados pela defesa apaixonada de Valentina. O professor Villarreal renunciou à posição depois que uma investigação universitária confirmou múltiplos casos de plágio. Sua queda serviu como alerta para outros acadêmicos sobre a importância da integridade. David Chen, o engenheiro que tivera coragem de confessar primeiro, criou uma fundação dedicada a apoiar talentos não convencionais. Valentina me ensinou que a honra vale mais que dinheiro ou posição, explicou numa entrevista. Sofia, a jovem do presídio que arriscara o emprego para ajudar Valentina, recebeu uma bolsa integral para estudar trabalho social, patrocinada pelo programa que Valentina criara. Um ano depois do dia em que Valentina fora presa, ela estava parada diante do cemitério, onde a avó estava enterrada. Viajara de Genebra especificamente para este momento. Colocou flores frescas na lápide e se ajoelhou. A avó falou suavemente. Terminei o que começou. As vozes que ajudou a proteger agora são ouvidas pelo mundo inteiro. As redes que documentou foram desmanteladas. As pessoas que tentaram nos silenciar falharam. Uma brisa suave moveu as folhas das árvores próximas, como se a natureza mesma escutasse. Mas mais que isso, avó, entendi finalmente por que me ensinou todos esses idiomas. Não era só sobre palavras, era sobre empatia, sobre conexão, sobre entender que cada pessoa, não importa o idioma ou origem, tem uma história que merece ser ouvida. Valentina tirou o álbum de fotos da bolsa, aquele encontrado na caixa de segurança. Abriu na última página, onde colara uma foto nova. Era dela mesma, de pé, diante das Nações Unidas, rodeada de pessoas de todos os cantos do mundo. Pessoas cujas histórias traduzira, cujas vozes amplificara. Olha, avó, isso é o que construímos juntas. Seu sacrifício não foi em vão. Seu legado vive em cada pessoa que agora tem voz graças ao que me ensinou. Enquanto o sol se punha, Valentina ficou ali, sentindo uma paz que não sentira em anos. A avó semeara sementes de esperança na forma de idiomas. Essas sementes cresceram num jardim de justiça que continuaria florescendo muito depois que ambas se fossem. No dia seguinte, Valentina deu a primeira aula no programa que criara. 30 jovens de origens diversas, todos com talentos extraordinários, mas sem credenciais formais, a olhavam com esperança e admiração. Minha avó dizia, começou Valentina, que talento não precisa de certificados para ser real, só precisa de oportunidades para brilhar. Vocês estão aqui porque cada um tem um dom único. Meu trabalho não é ensinar, mas ajudar a reconhecer o poder que já tem dentro. Uma jovem, na primeira fila, levantou a mão. Senhorita Oliveira, como sabemos que somos bons o suficiente? Valentina sorriu, lembrando quando fizera a mesma pergunta. Por que estão aqui? Porque ousaram tentar quando o mundo disse que não podiam. Essa determinação, essa coragem é mais valiosa que qualquer diploma universitário. Meses viraram anos. O programa de Valentina cresceu, expandindo-se para 20 países. Milhares de jovens talentos encontraram oportunidades que de outra forma nunca teriam. Alguns viraram tradutores, outros mediadores culturais, outros ativistas de direitos humanos. Mas todos compartilhavam algo em comum: a crença de que o talento verdadeiro transcende credenciais e que cada voz, não importa quão silenciada tenha sido, merece ser ouvida. Numa cerimônia especial nas Nações Unidas, Valentina recebeu o Prêmio Internacional de Direitos Humanos. Enquanto segurava o reconhecimento, pensou em todas as pessoas que tornaram este momento possível. Sua avó, que sacrificara tudo; Carla, que acreditara nela no ponto mais baixo; Patrícia, que lutara por ela contra todas as probabilidades; Chen, que encontrara coragem para dizer a verdade. No discurso de aceitação,
Valentina não falou dos próprios feitos, falou da avó. Lúcia Oliveira nunca teve diploma universitário, nunca recebeu reconhecimento oficial pelo trabalho, mas entendeu algo que o mundo está apenas começando a aprender, que o valor de uma pessoa não se mede em certificados, mas em caráter, não em credenciais, mas em coragem. A voz falhou levemente com emoção. Este prêmio não é meu, é dela. É de cada pessoa que alguma vez foi subestimada, ignorada, silenciada. É um lembrete de que o talento extraordinário pode vir de lugares ordinários e que, às vezes, as pessoas mais poderosas são aquelas que o mundo nunca notou. A ovação que se seguiu durou 5 minutos completos. Pessoas de todo o mundo conectadas virtualmente aplaudiam não só Valentina, mas todos os Lúcias do mundo, todas as avós, mães, trabalhadores invisíveis que plantaram sementes de esperança sem saber se algum dia floresceriam. Naquela noite, Valentina estava no apartamento em Genebra, olhando a cidade iluminada. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhorita Oliveira, sou Maria. Tenho 16 anos e moro num pequeno povoado na Guatemala. Vi seu documentário. Falo 5 idiomas que aprendi com turistas que visitavam meu povoado. Todos me dizem que é impossível ser verdade sem educação formal. Mas a senhorita me deu esperança de que talvez, só talvez, eu também possa ter um futuro. Posso me candidatar ao seu programa. Valentina sorriu com lágrimas nos olhos. Claro que pode, Maria. Conte sua história. E enquanto ouvia a história de Maria, Valentina entendeu que este era o verdadeiro legado da avó. Não as redes desmanteladas ou os prêmios recebidos, mas cada vida individual tocada, cada talento reconhecido, cada voz finalmente ouvida. O ciclo continuava, a esperança se multiplicava e, em algum lugar, Valentina tinha certeza, sua avó Lúcia sorria. Porque no final, esta nunca foi uma história sobre idiomas ou injustiça ou julgamentos. Foi uma história sobre amor. Amor de uma avó que preparou a neta para mudar o mundo. Amor que transcendia morte, tempo e circunstância. E esse amor, traduzido em 11 idiomas e 1000 atos de coragem, iluminara o mundo.